Olá, bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor, para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai entrar em contato com você. Bem-vindo ao Sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. Olá, irmãos e irmãs da Como CP, que bom voltar aqui para falar com vocês sobre mais uma palavra. Hoje o nosso devocional, eu escolhi falar sobre o Salmo 40, versículos do 1 ao 3. Ele diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos e irmãs, o Salmo ele começa muito eletrizante, né? Ele diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ou seja, você clamou, Deus te ouviu, Ele virou para você e Ele te deu a resposta. Ele está te ouvindo, Ele está te dando atenção, Ele está falando com você o tempo todo. E o Salmo continua dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés em uma rocha. Vocês já perceberam ou já pararam para analisar como é que vocês estão vivendo hoje? Como é que está o círculo de vocês? Quem que está próximo de vocês? Que tipo de momento vocês estão vivendo no dia a dia? Vocês estão vivendo num charco de lodo? Vocês estão num lago que vocês não conseguem ter sustentação quando pisam? Vocês não estão se sentindo firme onde vocês estão? Essa é a provocação. Olha, acredita no Senhor, Ele vai se inclinar para você, Ele vai te colocar sobre uma rocha. Por que sobre uma rocha? Porque uma rocha tem a sua base firme. Ele quer te sustentar, Ele quer te dar firmeza. E lógico, depois que Ele te coloca numa rocha firme, Ele te enche com cântico de louvor, um hino ao nosso Deus. Isso está dizendo que muitos dos momentos que você vai superar, você vai clamar ao Senhor e você vai louvar ao Senhor nas suas vitórias. Deus está dizendo aqui que Ele vai te encher com cânticos de alegria.
com hinos e hinos do nosso Deus, ao nosso Deus. E vocês verão, vocês sentirão, vocês temerão, e por maior que seja a dificuldade, vocês confiarão no Senhor. Amém? Que Deus esteja com vocês hoje e sempre. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por toda a confiança que o Senhor nos entrega, Senhor. Obrigado por nos livrar de todos esses terrenos, Senhor, que não são fortes, que não nos sustentam, Senhor. O que nos sustenta é a Tua rocha, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e nosso Deus por toda a honra e glória em cada vitória, Senhor, que o Senhor nos entregar. Que a alegria do Senhor nos fortaleça. Enche cada família aqui, Senhor, com sua bênção, com sua proteção. Que cada um encontre a sua rocha, Senhor, e que logo cante seus louvores de alegria. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como CP, em mais um momento de louvor, eu quero te contar que o ser humano ele foi criado para o louvor e glória do Senhor Jesus, o nosso Deus. E lá em Efésios 1, do 5 ao 6 diz: e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Toda a criação foi feita para louvor do nosso Deus. Que você possa, mais uma vez conosco, como comunidade, louvar ao nosso Deus. Fique agora com o momento do louvor. Boa noite, comunidade amada, boa noite, como CP. Mais um domingo estamos aqui reunidos para agradecermos o nome do nosso Deus. E nós vamos declarar nessa noite, né, que nós louvamos, que nós o adoramos em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Nós vamos adorar o nosso Deus. Que você possa celebrar conosco nessa noite através dessa canção. Amém? Nós vamos dizer que a nossa razão, né, da nossa adoração é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Nós confiamos, Pai, confiante fui ajudado, tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto
te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Aleluia, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Aleluia, Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, Pai, em todo tempo, Senhor. Nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Muito obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor Jesus. Pelo teu amor que não tem fim, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, queremos declarar, Pai, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, nós queremos te glorificar, Pai, essa noite, Senhor. Aleluia, Pai. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Pai, nós sabemos o quanto tu és bom para nós, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Aleluia. Amém, Jesus. Tu és nossa razão de viver, Senhor. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se mover, comover a minha emoção.
Aleluia, Jesus. Tu és a nossa razão de viver, Pai. Amém. Olá, como CP? Boa noite! Que louvor maravilhoso! Tocou no fundo do meu coração. Ele é a razão do nosso viver. E cada vez mais ele vai ser a razão do nosso viver. Irmãos, esse momento do louvor é um que mais toca no meu coração. Mas saibam que o momento da oferta, esse toca mais profundo ainda, porque quando nós ofertamos, nós estamos ofertando ao Senhor com a nossa vida. Vocês sabiam que o que vocês têm pertence a Deus? Porque Ele criou todas as coisas e tudo é dele, mas Ele quis repartir com a gente. Então Ele nos dá força para trabalhar, abre as portas que a gente tenha emprego, que tenha um salário para produzir mantimento na nossa casa. O Senhor não deixa faltar nada para a gente. Então, é justo que a gente devolva para Ele o que é dele. Entendeu? O ofertar, o dizimar, você está devolvendo, né, os 10%, está dizimando, porque era uma lei que ele deixou com Moisés. Né? E aí vem até nós. Como que as igrejas fariam se elas não tivessem a manutenção delas? Se os pastores que trabalham 24 horas na igreja, dando o suporte que os irmãos precisam, na hora do luto, na hora da alegria, na hora de um casamento, na hora do batismo, como que eles sobreviveriam? Então, quando Deus instituiu, né, a oferta para os levitas, foi para o mantimento deles, para manter a vida deles. Porque os levitas não ganharam terra como as outras tribos ganharam. Os levitas eram cuidado pelas outras tribos. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa igreja, da Como CP. Nós precisamos ajudar a Como CP a caminhar através das suas ofertas. Que Deus possa tocar o seu coração imensamente. E é muito importante, porque a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3:8, 3, de 8 a 10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para que vocês, e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Você acredita no que eu estou falando? Se você não acredita, faça a prova de Deus. Eu vi Deus operando, eu era criança, eu vi Deus operando na minha casa. Eu vi e nunca mais esqueci disso. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar o meu dízimo. E até hoje eu entrego o meu dízimo, porque é um sacrifício vivo nosso, para Deus nos abençoar e abrir as portas das prosperidades. Nós precisamos aprender a viver do que a palavra de Deus nos ensina, sobre os princípios bíblicos. E lá nos ensina sobre a boa semeadura, entendeu? E tem tudo a ver com esse sacrifício, de nós devolvermos a Deus o que é dele, né? Jesus foi tentado lá no templo e os fariseus mostraram uma moeda lá e falando para ele, o que você diz acerca dos impostos? E aí ele falou assim, me dá aí uma moeda aí, e aí entregaram uma moeda na mão do Senhor. E quando o Senhor virou a moeda e olhou, tinha um retrato. E ele perguntou, quem é? Quem é que está aqui na moeda? É César? E ele disse, dai a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Então, irmão, que o Senhor Deus possa tocar no seu coração no dia de hoje, para que vocês possam compartilhar conosco essa bênção. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o louvor, e lá no louvor você vai ver o QR Code. Se você desejar ofertar, e também tem a chave Pix, fique à vontade. Deus é com você, assim como é com nós também. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo Jesus, teu valor é maior.
Glória a Deus. Você encontrou seu bem mais precioso? Eu encontrei e eu dou muito valor a ele. Por isso que a nossa oferta tem que ser com muito amor e muita alegria. Para você que ofertou, Deus vai te abençoar, derramar bênçãos sem medidas em sua vida, em sua família. Bênção não é só dinheiro, não. Bênção de saúde, de alegria, de paz. Fique em paz. Vamos orar? Deus amado, querido, te louvo, Senhor, te agradeço por esse momento, Pai Santo, que nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor, abre as portas de trabalho para quem está desempregado, Senhor. Mostra, Senhor, que tu possa mostrar, Senhor, as bênçãos que tu tem para cada um, Pai, nesse que vão ofertar, Senhor, nessa igreja, nessa comunidade, Pai. Tome em tuas mãos, Senhor, seja misericordioso, Senhor, derrama bênção sem medida, Senhor, sobre as vidas, Senhor, dessas pessoas que assistiram esse culto, Pai, e que também, quem não ofertou agora, Senhor, que possa ofertar, Senhor, no final do culto nós vamos ter, Senhor, o QR Code lá, e vamos ter também, Senhor Deus, a chave Pix, Pai. Abençoa, Pai, toma em tuas mãos, Senhor, que os corações possam ser tocados, Senhor, para que possa abençoar a nossa comunidade. Eu te louvo e te agradeço no sangue de Jesus. E agora, irmãos, eu quero orar pela pastora Lu, ela vai trazer a mensagem de hoje, direto do coração de Deus para os lábios dela. Vamos orar pela mensagem de hoje, né? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela vida da pastora Luciane, Senhor Deus, toma ela em tuas mãos, Senhor, derrama as bênçãos sem medida sobre a vida dela, Pai, derrama também agora, Senhor, sabedoria, discernimento, Pai, e a tua luz, Santo Espírito de Deus, para que tudo que ela vinha falar venha direto do teu coração para ela, Senhor, que o que ela vinha pregar, Senhor, possa tocar muitos corações que vão passar por essa comunidade, Senhor, e vai ouvir essa pregação para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em sangue de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, comunidade querida, comunidade amada, diretamente do trono do Senhor, porque o Senhor, Ele ama você, e você está dentro lá do coração do Senhor. Eu estou aqui louvando a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para poder estar trazendo para você aquilo que o Senhor anda dividindo comigo. Eu quero te desejar uma boa noite. Nós estamos aqui falando durante a noite, né? O nosso culto é todo domingo às 18 horas. Então, boa noite. Não sei qual horário que você vai ver, mas boa noite, bom dia, boa tarde. É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos. Você que está aqui, que nos acompanha online, saiba, Deus não é a agenda. Deus não é a agenda. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o céu quis falar com você hoje. Sabe, pessoal? Então, eu quero te pedir para que você aproveita que Deus não erra a agenda e você possa estar aqui dando o seu like. Dá o seu like, se inscreve no nosso canal, comenta lá, comenta. E lá, o que Deus tem falado com você, porque com certeza Deus vai tratar algo com você. Eu não tenho dúvida, porque Ele trata comigo. E esse mesmo Deus, Ele não ama mais a mim do que a você. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai tratar com você também. Então, coloca lá no comentário, dá o like, ativa o sininho, para que você venha receber todos os domingos a informação de que nós estamos ao vivo. E vai ser muito bom, você não vai mais perder. Ok? Bem, irmãos, comunidade querida, nós vivemos em dias em que muitos questionam o silêncio de Deus. Mas como assim, Lu? Como assim, pastor Lu? Porque às vezes você fala, você pede, e às vezes Deus não fala nada. Fica em silêncio, não é verdade? Quantos aqui? E aí, muitas das vezes, a gente se pergunta por que os céus parecem fechados,
Por que que ele não responde? Por que as orações não são respondidas? E a terra está seca, não apenas de chuva, mas de alegria, de esperança e de justiça. Eu quero dizer que a resposta pode estar menos no trono de Deus e mais no estado do nosso coração. Eu vou repetir. A resposta pode estar muito menos em Deus, muito menos no trono de Deus e mais no estado do nosso coração. Ok? E o texto que vamos meditar é uma resposta direta de Deus. É um texto que é um chamado à introspecção, para que você venha dentro de você. E ao estar dentro de você, você receba um convite do Senhor, aceite esse convite de restauração, um clamor do céu para a terra. Existe um momento em que Deus aparece a Salomão após a consagração do templo e os princípios que transcendem o templo. E ele responde ao espírito sincero. Ele disciplina o pecador, mas também promete cura a um coração quebrantado. E essa resposta, ela ecoa até hoje com um chamado. Se eu fosse dar um tema a essa palavra, eu daria o seguinte tema: e se o meu povo? Se você vê esse termo e se, entre o e o se, existe uma distância muito, muito grande. Porque o e significa uma possibilidade, é uma condição do que é possível, do que pode acontecer, né? E o se é uma hipótese, é uma suposição, pode ser uma conjectura. E não é à toa que o Senhor usa esses termos, e ele usa hoje para nós. E é essa palavra que garimparemos juntos nesse dia, no dia de hoje. Vamos juntos a 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 22. Eu vou aqui te dar 5, 4, 3, 2, 1, para você abrir a palavra. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 22. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo que Salomão pretendia fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Não sei você, meus irmãos, mas eu estou toda arrepiada. Essa palavra é muito forte para o meu coração. E aí no versículo 13 diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar uma peste entre o meu povo, ainda assim, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vai anotando aí, pessoal, se chama pelo nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora abrirá os meus olhos e atenção aos meus ouvidos a oração deste lugar. Porque agora eu santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela serão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se colocado diante de mim, comandou Davi teu pai, e fazeres conforme a tudo o que te ordenai, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também
confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que dominará em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fosde e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, e consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbios e montejo entre os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta casa e com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus os seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Bem, irmãos, como você já deve me conhecer um pouquinho, eu sou aquela pessoa que peço permissão. Então, eu estou aqui com as minhas mãos estendidas, estou aqui querendo pedir a sua permissão para me dar a sua mão, para que nós possamos ir juntinhos, desvendar, desenrolar esse rolo que o Senhor tem colocado na nossa frente hoje, e que nós venhamos tanto debruçar sobre esta palavra, ou que venhamos caminhar juntos ao entendimento do que o Espírito quer trazer para nós nesse momento, ok? Bem, eu costumo dividir as palavras que o Senhor me dá como tesouros escondidos. E nesses tesouros escondidos existem divisões. Então, nós entraremos na primeira divisão, e a primeira divisão é sobre santidade versus hipocrisia. E aí, quero dizer para vocês, essa palavra é forte, né? Santidade versus hipocrisia. Deus, em sua santidade, ele reage ao pecado do seu povo, permitindo juízos corretivos para despertá-los ao arrependimento. E dentro dessas divisões, nós vamos trazer alguns pontos. E o primeiro deles é: Deus, ele permite a seca espiritual e material. Viu o que ele falou? Se eu cerrar os céus e não haja chuva, né? Deus, ele usa o juízo como um megafone para chamar o seu povo de volta. Ok? Quando nós enfrentamos crises, é necessário, ao invés de murmurarmos, porque a gente faz isso, nós fazermos perguntas. Senhor, o que quer falar conosco? Como um pai que corrige o seu filho, por que o pai corrige os filhos? Por raiva, porque não ama, mas por amor. Não é por isso que a gente corrige? Então, nós precisamos perguntar isso para o Senhor. Examine se há seca na sua alma. E isso pode ser um chamado de Deus. Deus, ele fecha os céus, não para destruir, mas para despertar. Um outro ponto, o pecado nacional e coletivo, ou ordenar os gafanhotos que consomem a terra. Comunidade amada, o pecado não é apenas individual, mas muitas das vezes coletivo e até nacional. E esse é um dos motivos que eu estou trazendo essa palavra, nacional. O estado da nação, ela reflete o estado espiritual da igreja. Eu vou repetir isso. O estado da nação onde você está reflete o estado espiritual da igreja. Como é que está? A igreja tem buscado? Qual tem sido o papel da igreja? A igreja tem orado? A igreja tem se colocado na posição como um corpo que sofre quando o órgão está doente. Como é que é? Tem um órgão doente.
como é que o corpo sofre? Você está com uma unha inflamada, acabou. Consegue botar sapato, não consegue sair. E aí, o que você está fazendo a respeito de sua nação? A restauração nacional, ela começa com o arrependimento pessoal. Um outro ponto, Deus, ele fere, mas com o objetivo de curar. Ou enviar pestes entre o meu povo. Até a aflição é controlada por Deus e ela visa a cura. Quando Deus permite a dor, irmãos, é sinal de que ele ainda está interessado. É sinal de que o Senhor ainda quer nos tratar, o Senhor ainda quer trabalhar algo em nós. Como um mecanismo. Vou dar outro exemplo. Um exemplo. Já pensou um bisturi? Um bisturi, pronto, um bisturi. O que o bisturi faz? Ele não corta? Cortar dói? Dói. Mas o bisturi corta para quê? Não é para fazer uma cirurgia para salvar alguém? Então, ainda que seja para cortar algo que doa, né? É para salvar. Esse é o pensamento que nós devemos ter. Nós não devemos ter o pensamento de cortar, mas de salvar. E é aí que nós temos que nos agarrar. A sua dor pode ser o início do seu reavivamento. Deus nunca nos fere sem propósito. Eu vou repetir. Deus nunca nos fere sem propósito. E nunca nos abandona sem aviso. Pergunta para o Senhor. Como um farol. A pessoa, um farol, está no meio da tempestade. A disciplina divina nos guia de volta ao porto da graça. O coração de Deus, irmãos, é restaurador. A sinceridade, a humildade e a oração são um caminho para a cura da terra e a restauração da sua comunhão com Deus. Um outro ponto. Humildade e reconhecimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o primeiro passo para a restauração é considerado a própria falência. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O orgulho é o maior bloqueio para o avivamento. Vocês sabiam disso? É o melhor, é o maior bloqueio para o avivamento. O processo da cura começa com a humilhação. Se o meu povo se humilhar, essa palavra, humilhar-se, sabe o que significa? Consideração, que sozinho, não dá mais. Quantas vezes tentamos fazer do nosso jeito? Fala aí. Com a nossa força, com a nossa lógica, com os nossos planos. Mas Deus está dizendo, antes da cura, vem a rendição. A oração que muda tudo é aquela que vem do fundo da alma. Não da performance das colocações das palavras. Vem da alma. É quando você dobra o teu joelho e diz, Senhor, eu preciso de ti, eu não consigo sozinha. Imagine um paciente. O paciente, quando procura um médico, fala aí, você vai no médico quando está tudo bem? Deveria, né? Vai no médico quando está precisando. Você tem reconhecido suas falhas diante de Deus? Sabia que Deus
resiste ao soberbo, mas ele corre ao encontro daquele que se quebranta. Um outro ponto, oração e busca. Orar e buscar a minha face. Ei, não basta considerar, é preciso buscar intensamente ao Senhor. O avivamento vem quando o povo ora com paixão, ora sem querer parar. A oração que muda céus e destinos. E orar e buscar a minha face. Não é apenas sobre pedir vitória, não, irmãos. É sobre buscar a face do Senhor, tendo vitória ou não. E não apenas a mão de Deus. É buscar a face, é desejar quem Ele é, sem interesse, só quer pedir você. Não é só pelo que Ele pode fazer. Quando a oração vira um relacionamento, o céu se move, você nem vê, quando vê já foi. Você pode estar dizendo, mas eu não sei orar bonito. Deus não quer beleza na fala, Deus quer verdade no coração. Isso não é desculpa. Que desculpinha fajuta. Como um filho que grita pelo pai no meio da multidão. Grita! É assim que você vai fazer. Chora, implora, se humilha. Como está a tua vida de oração? Deus nunca vai resistir um coração que busca com lágrima. Ele não vai resistir. Outro ponto, arrependimento e mudança. E se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento verdadeiro envolve ação, envolve mudança, envolve conversão. O que é conversão? Você está indo numa estrada. Você está indo numa estrada. A estrada não tem saída. Você a única saída é converter para a direita. Essa é a tua história, essa é a tua vida. Você está vindo você está andando no teu caminho de qualquer maneira. Só tem um caminho para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, assim diz o Senhor para você, o Senhor Jesus para você. Só existe um caminho, é o caminho de Jesus, não tem outro. E nem vim falar comigo de religião, que eu não sou religiosa. Eu estou falando de Jesus. Quem vive uma vida com Jesus, com o Senhor, não precisa de religião. Você me desculpa, as religiões que me perdoem. Eu não sou religiosa, ok? A religião, ela me separa de Deus. Eu não troco Deus por nada. Então, pega essa visão, pega esse código aí. Conversão é quando você está indo para um lugar e você tem que mudar, porque senão você vai bater. A vida que você está vivendo, você vai bater e você não está vendo. Se converta. Conversão é para a direita. Se converta. Se converta. Pelo amor de Deus, se converta. Se converta. Confissão sem conversão é ilusão. Conversão não é só mudar caminhos, é mudar de dono. E se converter dos seus maus caminhos. Assim que diz a palavra. Converter não é só parar de fazer coisas erradas. É entregar o volante da vida a Deus. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se converter dos seus maus caminhos. Eu quero dizer, se converter não é só parar de fazer coisas erradas. Não é. Isso é muito pequeno. Se converter é entregar o volante da tua vida para Deus. Quantos aqui sabem o caminho certo, mas continuam se desviando para o caminho errado? Não é falta de conhecimento, não. É falta de interpretação. E se hoje fosse o dia de voltar? E se hoje fosse o culto da sua reconciliação com Deus? Como um navio que muda de rota ao ver que vai naufragar.
Você tem apenas pedido ou você realmente mudou de rota? Não há cura na terra sem a mudança do caminho. Filho pródigo só experimentou restauração quando ele se enxergou, quando ele se humilhou, quando ele voltou. Ele não permaneceu no mesmo lugar. Olha, irmãos, o céu responde aos corações que se entregam. Deus, ele é fiel, tanto para restaurar o arrependido, quanto para disciplinar. E ele é fiel. Um outro ponto, a promessa de cura e presença. Então, eu os ouvirei do céu. Esse texto é muito mais do que um convite à oração. Ele é uma revelação do coração de um Deus que deseja curar. Deus promete perdoar, curar e habitar entre seu povo. Há esperança para qualquer coração que se volta a Deus. Muitas pessoas hoje precisam de cura, mas não falam. Mas assim, eu não falo só de cura física. Eu falo de famílias quebradas, identidades feridas, casamentos destruídos, propósitos apagados. Deus olha para a nação de Israel e diz: eu posso restaurar tudo, mas vocês precisam voltar o coração para mim. Essa é a mesma proposta de Deus para nós hoje. Ele não está exigindo perfeição, não. Vem como você está. Para de querer fazer. Ah, não, porque eu não vou porque eu fumo. Ah, eu não vou porque eu bebo. E daí? Você bebe porque é líquido, se fosse sólido você comia. Essa é velha, né, pessoal? Ele está chamando, entenda, Deus não está exigindo perfeição de ninguém. Perfeito é só ele. Se você quer perfeição, você não está... Perfeição não é de Deus, irmãos. Perfeição não é de Deus. O Senhor ele só quer você perto. Sabe quando a gente chama muito uma pessoa? O que a gente quer com essa pessoa? A gente só quer ela pertinho. O Senhor que está pertinho. Você vê, né? Deus, ele ainda quer habitar em você. O coração quebrantado é um novo templo de Deus. Um outro ponto, aliança com consequências. Porém, se vós vos desviardes, a aliança de Deus é condicionada à fidelidade do povo. A graça não anula a responsabilidade, tá? Não pensa que está tudo fácil, não, porque não está. Como um casamento que exige fidelidade mútua, você tem sido fiel à sua aliança com Deus? Como um casamento que exige essa fidelidade, você tem sido fiel com Deus? Toda aliança quebrada traz consequências inevitáveis. E aí o outro ponto, advertência de justiça e vergonha pública. Porque fez o Senhor assim a esta terra. A desobediência, o escândalo e vergonha pública é uma vida, isso é causado por uma vida distante de Deus. Não fica oculta por muito tempo não, tá? Então, diz assim na palavra, então eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Veja, a promessa não está na igreja não, tá? Nem no teu pastor, nem na religião, foi o que eu te falei. Por isso que eu não sou religiosa. Está no próprio Deus. A promessa está com o Senhor. Ele está dizendo, se você voltar, eu não só mudo, eu não só transformo, mas eu também curo. E ele não cura só o que está visível não, tá? Ele cura o que só você e ele sabe, aquele segredinho, aquele pecadinho de estimação que você tem, você fica ninando aquele pecado, o Senhor pode curar, só você querer. A dor escondida, a culpa não dita, o medo que ninguém te entende, os julgamentos que você passa. É como uma árvore seca entre as árvores frutíferas. Ela se destaca. Olha, aquela árvore ali tá seca, né? Tá tudo frutífero, mas aquela ali, ai, aquela árvore ali, nossa, tá feia. Pois é,
Senhor muda tudo isso. O seu testemunho público revela a sua vida privada com Deus. Eita, eu vou repetir. O teu testemunho público revela a tua vida privada com Deus. Eita, meu Deus. O que não for quebrado pela reclamação será exposto pela justiça. Como a vela que se apaga ao perder o pavio, o templo sem Deus é só um prédio vazio. E chegando à conclusão dessa palavra, pode dizer, acabou, pastora Lu, acabou. Acabou. Chega, né? Chega. Não tá bom, não? Você ainda não entendeu? É um alerta final de Deus para nós. Deus fala, disciplina, chama, cura. Ele está pronto para ouvir, perdoar e restaurar. Mas isso exige do povo, uma oração sincera, fervorosa, uma busca sincera, uma mudança real. Hoje Deus nos chama ao arrependimento. Talvez a sua vida esteja seca, a sua oração sem resposta, sua alma sem paz. Você está rindo aí, mas é tudo cascata. Lembra desse termo? Cascata é coisa que não é verdade? Minha família antigamente falava assim, é cascata. Mas é verdade. Quero dizer para você, é hora de se humilhar, de orar, de buscar e de mudar, de se converter. Os versículos 19 a 22 falam sobre o que acontece quando o povo se desvia. Quero dizer para você, Deus é amor, mas Ele também é justo. Justiça é um dos atributos de Deus. Ele é bom, Ele ama, Ele faz tudo. Mas quando Deus é justo, quando o atributo de Deus está sendo a justiça, não tem o amor, não tem a bondade, não tem a misericórdia, é só a justiça. Mas se vocês se afastarem, então eu arrancarei esta casa que consagrei ao meu nome. Queridos, o mesmo Deus que abençoa também disciplina. A misericórdia de Deus, ela não anula a responsabilidade que nós temos. Por isso, não adie mais não. Não brinque com a fé. Não ignore os sinais. A palavra de hoje é volte. Volte. O maior desejo... Gente, eu estou toda arrepiada. O maior desejo de Deus não é te julgar, te recriminar, brigar com você. O maior desejo de Deus hoje, sabe qual é? É te abraçar. O coração dele clama, filho, volta para casa. Ele não está esperando a perfeição, ele está esperando a sinceridade. E eu quero falar com você. Você que está aqui ouvindo essa palavra, você que está aqui ouvindo essa mensagem, nunca teve encontro com Jesus. Você nunca ouviu falar de Jesus. Talvez você conheça a religião, conheça roupas, conheça pessoas que são crentes, mas não conhece Jesus de verdade. Hoje ele está dizendo para você assim, filho, filha, te espero a vida inteira. Entrega teu coração, deixa que eu cuido do resto. Se você deseja aceitar Jesus, receber o senhorio de Jesus na sua vida hoje, ter Ele como Senhor, como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Me perdoe, me transforme, me ensine a caminhar com você. Eu reconheço que preciso de ti. Escreve o meu livro no nome da vida. Em teu nome. Amém. E também eu quero fazer um convite para você que já esteve aí nesse lugar de conhecer o Senhor, de viver com Ele, mas que por algum momento você se afastou dele, você se entristeceu e saiu. Você que já conhecia esse caminho, mas você se perdeu. Você que um dia foi firme na fé, mas hoje você se sente longe. Esta mensagem foi para você. E sabe o que Deus está dizendo para você?
Eu não desisto de você. Eu estou esperando você voltar. Quero te dar um abraço. Que saudade, filho. Que saudade, filha. Vem caminhar comigo. Eu sinto a sua falta. Se esse é seu caso, feche os teus olhos. Ora assim comigo. Pai, eu me arrependo por ter me afastado. Eu quero voltar. Me ajude. Eu tenho certeza. Me ensina a te amar de novo. Eu sou teu, eu sou tua. Em nome de Jesus. Amém. Deus não falou tudo isso à toa, irmãos. Ele está curando corações aqui hoje, eu creio. E está restaurando alianças. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, transmitindo, sendo uma profeta, transmitindo a palavra do Senhor para nós nesta noite. Quero dizer para você, eu quero deixar o meu abraço, um coração para você e até o próximo vídeo. Querendo Deus, Deus te abençoe. Como você vê, graça e paz da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra maravilhosa. Meu amor, muito obrigado. Pastora Lu, amor da minha vida. Obrigado por trazer, ser portadora dessa palavra maravilhosa. E se o meu povo, e se? A palavra ser, no português, ela tem aproximadamente aí, acho que uns 18 funções, entre funções sintáticas, morfológicas, ela tem 18 funções. Mas aqui é uma condição, ela está numa função condicional. Se o povo fizer o quê? Se humilhar, orar e buscar a minha face. E a pastora Lobo disse, mesmo sem resposta. Sabe por causa de quê? Quem sabe aquele que te guia, a pessoa não precisa de resposta para quando você tem certeza que está te guiando. Acaso quando você entra num táxi ou no ônibus, você pede a habilitação do motorista? Quando você pega o avião, você pede o brevet dele, ou pergunta se os exames dele estão em dia? Não, você entra com a certeza que está tudo ok com ele. Com Deus deve ser a mesma coisa. Quem tem fé em Deus, a fé não somente nos conduz a Deus, ela também não nos obriga a dar resposta, porque quando a gente sabe que é Ele que nos está guiando, a gente fica isento da resposta. Se converter dos seus maus caminhos. Converter é entregar o volante da sua vida nas mãos de Deus. Amém. Eu vou pensar muito nessa palavra durante a semana. Eu queria orar por você, queria agradecer a Deus e também abençoar a sua vida. Tá bom? Vamos orar. Pai bendito, quero te agradecer por essa maravilhosa palavra. Espírito Santo, que o Senhor acrescente no coração de cada um com fé. Mistura essa palavra com fé no coração de quem ouvir, para que se converta no seu mau caminho e busque a sua face e ore a ti com humilhação, reconhecendo que tu és o Deus que tem todo o poder, que a gente chega a ti realmente rendido, reconhecendo que nós não somos nada sem o Senhor. E o Senhor sem nós, o Senhor continua sendo Deus. Mas nós sem o Senhor, nós não somos coisa alguma. Então nos ajuda, Senhor, a caminhar nessa direção de buscar-te e se converter no nosso caminho, a colocar o trenzinho da nossa vida nos trilhos da vida e não da morte, para seguir a ti. Pai bendito, é em nome de Jesus que eu te peço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a comunidade cristã Paráclitos e com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória. Amém
Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça